Bem, irmãos, conforme anunciado pelo presbítero Raimundo, pastor Américo está ausente por problema de saúde, pegou essa virose que está arriando com muita gente, né? E ele também foi acometido pela virose, assim também o presbítero Célio, que não está no nosso meio. Ontem até o presbítero Célio postou uma foto dele na Unimed, tomando soro. Está bem ruim também. Então, pedir aos irmãos que orem, lembrem de orar por essas pessoas, né? Além daqueles que comumente já oramos, aqueles enfermos da igreja, Dona Osmarina, a mamãe, seu Francisco, a Rai, cada um desses irmãos, mas essa virose tem sido bem violenta, né? As pessoas que têm passado por ela têm sofrido muito. Então, lembrar de orar por esses irmãos. E então coube a mim a responsabilidade de compartilhar com os irmãos, de falar aos irmãos hoje pela manhã. E eu escolhi para compartilhar com os irmãos o Salmo número 139. Vamos nos colocar em pé para a leitura deste salmo. Um salmo bastante conhecido, inclusive temos diversos cânticos que cantamos com base nele, inclusive o último cântico, o último hino entoado pelo presbítero Raimundo, também se fundamenta neste salmo. Salmo número 139. Vamos ler todos juntos. Todos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, mais uma vez, com alegria, nos apresentamos diante de Ti, como igreja, como povo do Senhor aqui reunido, para Te adorar, para Te engrandecer, para reconhecer quem Tu és e aquilo que Tu tens feito, ó Deus, na história e nas nossas próprias vidas. E queremos, ó Deus, pedir que o Senhor mesmo seja honrado, louvado, exaltado, engrandecido nesta manhã, em todos os locais aonde o Teu povo se reúne, e o Teu nome seja engrandecido e seja adorado e louvado e proclamado. E a cada um também daqueles, ó Deus, que tem chegado a estes locais de culto e de adoração, que o Senhor possa ser bondoso, gracioso, e que a Tua palavra, ó Deus, possa ser pregada, ensinada, e cada um possa ser exortado, ensinado, estimulado, encorajado, advertido, e que haja também, Senhor, neste dia, não apenas o engrandecimento do Teu reino, a proclamação do Teu reino, o louvor e a glória do Teu nome, mas que também possa haver salvação, ó Deus, possa ser útil para o bem e para cada um daqueles que tem se achegado a uma casa de culto e de adoração. Assim te pedimos aqui também, neste local, ó Deus, que o Senhor seja gracioso conosco aqui, nesta hora. Que o Senhor também seja com o pastor Américo, na sua enfermidade, presbítero Cleus, e cada um daqueles irmãos que têm padecido de enfermidades mais crônicas, que o Senhor possa ser com eles e que o Senhor também possa abençoá-los onde quer que estejam. Perdoa-nos, Senhor, as faltas e nos abençoa nesta manhã. Nós choramos com perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Calvino, uma das coisas que ele fala a respeito da bondade, da misericórdia de Deus, das provas da bondade e da misericórdia de Deus, é dizendo que Deus prova a sua bondade, a sua fidelidade, o seu cuidado para conosco, pelo fato de que os nossos pensamentos não são conhecidos de todos os homens. Trata-se do fórum íntimo, né? Se cada homem tivesse a capacidade e a habilidade de conhecer e saber o que o outro está pensando, o que o outro pensa no dia a dia, acredito que seria motivo de muita decepção e de muita confusão também entre os irmãos. Mas Calvino diz que é bondade, é graça do Senhor, o fato de que os nossos pensamentos são secretos, mas que Ele, diante de Deus, nem mesmo os nossos pensamentos estão ocultos. Diante de Deus, não interessa apenas o que nós fazemos ou o que nós falamos, mas também até mesmo aquilo que está na nossa mente, em secreto, que não é do conhecimento de qualquer outra pessoa, nem mesmo da esposa, né, que convive diariamente conosco. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus prova, Deus sonda o coração.
Como diz esse salmo, ainda a palavra não me chegou à boca, e Deus já a conhece, Deus já a sabe toda. E esse pensamento, com certeza, a ideia, né, que este salmo traz de que Deus conhece todas as coisas deve ser aterradora para o ímpio, para aquele que ainda não se confiou a Cristo, se confiou a Deus, aquele que ainda vive nas suas iniquidades, nos seus pecados, saber que Deus conhece tudo, cada pecado oculto, praticado em oculto, que ele imagina ou pensa que as pessoas não têm conhecimento, mas que Deus conhece, Deus sabe. Cada pensamento, como diz o próprio Senhor Jesus, interpretando os mandamentos, né? Falando de maneira mais ampla, dizendo, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, já diante do seu coração, diante de Deus, já pecou. Então, diante de Deus, esse pensamento deve ser aterrador para aqueles que ainda não se confiaram a Deus. Dizer como salmista, Senhor, tu me sondas e me conheces, deve ser uma coisa que apavora, que estremece, ou pelo menos deveria atordoar aqueles que ainda não se confiaram a Deus. Porém, não é assim com aquele que já se confiou a Cristo, como o próprio salmista. O próprio salmista contempla e observa esta soberania de Deus, esse conhecimento, essa onisciência de Deus, como algo confortador, como algo encorajador, como algo que traz conforto e até louvor e adoração àquele que tudo vê, que tudo enxerga e que tudo sabe. Então, nós vamos nos deter um pouco neste salmo, considerando como é que Deus mesmo trata com Davi neste salmo e como Davi se relaciona com Deus através destas realidades. Se nós fôssemos comparar, né, os termos que aqui estão expressos, seguindo apenas o Salmo, nós perdemos um pouco a ideia, perdemos um pouco a noção daquilo que o salmista está expressando, do que Davi está expressando. Então, nós vamos agrupá-los um pouco de uma maneira mais apropriada e mais coerente, mais compreensível para a nossa mente. E nós vamos ver primeiro, dos versos 1 ao verso 5, vamos ver que a onisciência de Deus é estabelecida. O salmista inicia o seu salmo, inicia essa porção da palavra, falando sobre a onisciência de Deus. E ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, o salmista, até aqui, nesse verso 4, vem falando exatamente sobre a onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece quando nós estamos assentados, quando nós estamos descansando, quando nós estamos, vou usar a expressão aqui, até certo ponto, ociosos. Ele sabe, Ele nos conhece. Mais ainda, Ele sabe quando nós nos levantamos, quando nós estamos nas nossas atividades, nos nossos labores diários, no dia a dia, o Senhor sabe o que está se passando no íntimo do nosso coração. O Senhor penetra os pensamentos, como diz o salmista ainda. Ele esquadrinha o andar e o deitar, quando estamos caminhando, quando estamos fazendo, realizando as coisas, ou mesmo quando estamos deitados, dormindo, como diz o salmista também, o Senhor me ensina, até mesmo quando eu estou dormindo. Então, são expressões, são situações que o salmista apresenta, que o salmista relata, onde ele reconhece que Deus é onisciente, que Deus possui conhecimento absoluto e total sobre todas essas coisas. Nós podemos ver nesta oração do salmista, de Davi,
que aparentemente ele faz esta oração ou esta declaração como alguém que, apesar de reconhecer que não é inocente em essência, mas que não é alguém culpado de alguma falta grave, de algum pecado, de algo que o esteja afligindo a alma, de algo que o esteja atormentando, de alguma coisa que o reprove diante de Deus como um homem chamado por Deus, um homem salvo, transformado por Deus. Na realidade, é uma oração pedindo para que Deus mesmo sonde. Ele está pedindo para que Deus conheça, para que Deus faça essas coisas no seu dia a dia. Ele não pede que Deus se oculte, que Deus não contemple, que Deus não veja estas coisas nele. Pelo contrário, ele está proclamando que Deus faz estas coisas e nisso ele se alegra, nisso ele se regozija. Ele não se entristece, nem se amedronta, e tampouco quer fugir da presença de Deus, como é comum àqueles que estão na prática do pecado, aqueles que estão vivendo em desobediência a Deus. Não é essa a atitude do salmista. Ele ora na confiança, na certeza de que Deus de fato age assim, de que Deus de fato sonda, de que Deus conhece. E ele tem uma compreensão tranquila a esse respeito. O seu coração está em paz em relação a esse atributo de Deus que é a onisciência. Então ele diz no primeiro verso que tu me sondas e me conheces. Ele sabe e ele tem uma compreensão de que Deus o conhece profundamente, intimamente. Deus conhece tudo e sabe tudo a seu respeito. E não somente de si mesmo, mas de toda a criação, de tudo aquilo que Deus criou no mundo. No verso 2, ele também desenvolve um pouco mais. Penetras os meus pensamentos. Deus é onisciente. Os pensamentos, como eu disse no início, que são as coisas mais particulares e individuais do ser humano, na realidade não estão ocultas, nem podem ser ocultas diante de Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda os nossos pensamentos. E ele prossegue no verso 4 também, ainda a palavra me não chegou à língua, e Deus já sabia do pensamento de Davi antes mesmo que ele falasse. Isso também é uma primeira lição para nós, porque que nós podemos orar também silenciosamente, né? Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Nós não precisamos falar em alto e bom tom cada vez que oramos. Podemos orar silenciosamente. Podemos confiar que Deus sabe, que Deus conhece, que Deus ouve, que Deus atende, que Deus está tomando ciência, tomando conhecimento de tudo aquilo que vai na nossa mente, mesmo que elas não se transformem em palavras na nossa boca. Então, nesses primeiros 4 versículos, nós encontramos a onisciência de Deus sendo estabelecida. E a onisciência de Deus também se manifesta mais adiante, a partir do verso 7 até o verso 12, na sua onipresença. Deus é onisciente e uma das características da sua onisciência está exatamente no fato dele ser onipresente também. Então ele fala, a partir do verso 7 ao verso 12, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Então Deus está presente. Aqui nós encontramos não apenas a onisciência de Deus estabelecida, mas a própria onipresença de Deus, confirmando como um dos atributos de Deus a sua onipresença e a sua onipotência. Se Ele está presente em todos os lugares, Ele está ciente de tudo aquilo que ocorre em cada lugar, em cada situação, em cada coração e com cada pessoa.
Quando o salmista fala teu espírito e tua face, ele está se referindo à presença pessoal de Deus, que está em todos os lugares da sua criação. O pensamento que está por trás disso é que não havia lugar qualquer, lugar algum, nem no mais profundo abismo, nem no local mais distante, onde ele pudesse estar escondido da presença de Deus, no sentido de que Deus não pudesse acompanhá-lo, Deus não pudesse vê-lo, Deus não pudesse conhecê-lo, segui-lo e guardá-lo onde quer que ele estivesse. Seria semelhante ao que a ideia, né, de que haveria algum lugar onde Deus não tivesse alcance com a sua visão. A exemplo dos quadrinhos animados, né, Super-Homem. Então nós poderíamos colocar uma roupa de chumbo e a visão de raio-x do Super-Homem não conseguiria ver nem contemplar aquilo que está por detrás. Mas não é assim para com Deus. Não existe nada, não existe nenhum lugar, não existe nenhuma situação em que ele não possa, ou que ele possa ser, que ele seja impedido de ver aquilo que se passa debaixo da terra, debaixo dos céus, debaixo do seu domínio e da sua soberania. Quando o salmista fala no verso 8 também, os céus, aos céus e no mais profundo abismo, ele está se expressando, querendo dizer exatamente o espaço, a situação espacial, né? Aonde nós poderíamos nos esconder, aonde nós poderíamos estar distante de Deus, onde haveria algum local espacial em que Deus não tivesse vistas, não pudesse ver. Mas ele vai mais além também, ele fala até o mais profundo abismo, que nesse sentido a expressão aqui é exatamente o Seol, é o sepulcro, é o local da morte, ou o inferno. Ainda lá, Deus está vendo, Deus estaria contemplando, Deus estaria acompanhando, como ele de fato faz, como de fato ele vê, e ele sabe tudo o que se passa por toda a sua criação. No versículo 9, o salmista usa as expressões como as asas da alvorada e os confins dos mares. Nesse caso, ele está querendo dizer exatamente do leste ao oeste, do nascente ao poente, em qualquer local, percorrendo a terra, de um canto a outro, não existe local onde Deus não esteja presente. E não somente não esteja presente, como ele também não tenha ciência e conhecimento de tudo que ocorre, de tudo que se passa sob o seu domínio. Então, nesse segundo texto, nessa segunda parte que lemos agora, a partir do verso 7, nós encontramos a onipresença de Deus estabelecida. Na primeira parte, observamos a onisciência de Deus. Na segunda parte, a onipresença de Deus. A partir do verso 13 até o verso 16b, nós encontramos então a onipotência de Deus sendo estabelecida. 3 atributos preciosos e que nos guardam de muitos erros, inclusive doutrinários, de muitos erros da nossa fé, se nós entendermos que Deus de fato é onipotente, onisciente, onipresente. Se nós tivermos esses 3 atributos de Deus em mente, nós estaremos livres de grandes males e de grandes erros doutrinários mesmo na nossa vida. E ele diz a partir do verso 13 até o verso 16, parte A, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Pulando o verso 14, verso 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, Deus aqui é reconhecido como aquele que é onipotente, aquele que de fato é até quem nos forma, quem forma o ser humano, quem criou todas as coisas, inclusive a mim e a você, como diz o cântico. Deus é aquele que é onipotente sobre as suas obras, sobre as obras das suas mãos. Então, fica estabelecida os três
atributos de Deus na mente do salmista. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Como eu disse no início, se a realidade da onipresença, da onipotência de Deus fosse percebida por aqueles que não temem ao Senhor, certamente eles teriam pavores, né? Pavores noturnos. Não seria de estranhar que eles não temessem tanto este Deus, se esse Deus não fosse um ser onipotente. Um juiz que seja justo e que pode até saber das coisas, mas que não pode decretar e que não pode executar e que não pode fazer nada, é de causar pouco temor, né? Ele, no máximo, ele pode nos envergonhar, ele pode nos advertir, pode dar um carão, falar sério conosco, né? Mas não pode fazer grandes coisas, né? Mas não, Deus, de fato, ele não apenas é justo, mas ele sabe todas as coisas e ele tem poder sobre todas as obras da sua mão. Ele tem domínio, porque foi ele mesmo quem formou. No verso 13 ele diz: Tu formaste o meu interior. E o conhecimento que o salmista apresenta aqui remonta até mesmo antes da sua própria criação. É isso que ele está dizendo, né? No verso 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, porque mais adiante ele diz que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles. Então o salmista aqui está contemplando o fato de que Deus o formou em um determinado momento da existência, né, do tempo, mas que na realidade Deus já o tinha formado na sua mente, no seu coração, desde antes da eternidade. E já tinha trilhado, traçado não apenas cada parte do ser, do corpo de cada um de nós, como do salmista, como também ele já sabia e já tinha determinado os dias, a sequência dos dias e tudo aquilo que haveria de acontecer, não apenas com o salmista, mas com cada um de nós. Como ele também diz no versículo 15, falando sobre o oculto, quando no oculto os meus ossos te foram encobertos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, fazendo aqui uma analogia, como se nós estivéssemos sendo formados não no ventre materno, né, mas no oculto, debaixo da terra, ou coisa parecida. Mas em nenhum local, em nenhuma dessas circunstâncias, Deus estava ausente. Na realidade, era Deus mesmo quem estava formando o salmista, era Deus quem estava trabalhando no seu ser desde a concepção, ou melhor, como ele mesmo diz, desde antes da eternidade, desde antes do surgimento do tempo. Nada, em nenhum local, sob nenhuma circunstância, foi oculto de Deus aquilo que aconteceu com o salmista Davi. Tudo aquilo que lhe sucedeu, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, desde a sua formação no ventre materno, foi determinado, foi do conhecimento e foi do propósito de Deus para a sua vida. Então, a partir desses 3 fatos estabelecidos, esses 3 atributos de Deus sendo estabelecidos, o salmista se admira. E como vemos no verso 5, no verso 10 e no verso 16b, ele age diferentemente de uma forma amedrontadora, como eu disse, onde os ímpios devem temer a Deus, mas ele faz de maneira diferente. O salmista, ao relatar, ao perceber esses 3 atributos de Deus, ele diz no verso 5, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. No verso 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e tua destra me susterá. E no verso 16b,
No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós vemos como o salmista, ao perceber, ao contemplar esses três atributos de Deus, como na realidade é um consolo e é um conforto para ele. Não é motivo de temor, mas é motivo de alegria e de descanso para a sua alma. No verso 5, tu me cercas por trás e por diante. Provavelmente a figura que Davi tinha aqui era como o pastor que ele era exatamente a de um pastor de ovelhas, cercando o rebanho, cercando a ovelha para que ela fosse conduzida pelo bom caminho. Mas uma figura mais real para a gente, como pais e mães, é ver como a gente cerca os nossos filhos quando eles estão, principalmente, aprendendo a andar. Como a gente põe a mão na frente, atrás, quando eles se abaixam, vão levantar, estão debaixo de uma mesa e a gente põe a mão. Então, como Deus estava tratando o salmista, é assim que o salmista vê. É assim que Davi vê a onisciência de Deus na sua vida. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Como algo precioso, como alguma coisa preciosa para Deus. A vida do salmista era algo precioso. E Deus mesmo cercava, Deus mesmo conduzia, como um pastor de ovelhas, conduzindo o seu povo, mas também como um pai, conduzindo, cercando, guardando, cuidando do seu filho. É assim que o salmista vê a ação de Deus na sua vida, sendo Deus soberano, sendo Deus onisciente. E ainda no verso 10, como ele diz, ainda lá, vendo o verso 10, ele está falando a respeito dos confins dos mares, né? Tomar as asas da alvorada e nos confins dos mares, nos lugares mais distantes, né? Mais ermos, solitários, sem ninguém, mas ainda lá, ele diz que Deus haverá de me guiar, e a tua mão e a tua destra me susterá. Então, essa percepção do salmista sobre a bondade, sobre o Deus soberano, sobre o Deus onisciente, que cuidava dele, até mesmo nos locais inimagináveis, nos locais mais impróprios e inadequados para o homem sozinho, escondido, né, da face de outros seres humanos, mas ainda lá, Deus haveria de o guiar e Deus haveria de o sustentar. E ainda no verso 16b, como ele percebe que todos os dias seus foram escritos e determinados no livro de Deus, quando ainda nenhum deles havia. Nada. Todas as tribulações que Davi passou, tudo aquilo que lhe acometeu, que não foram poucas coisas, né? Conhecemos um pouco da história de Davi, sabemos o quanto ele foi perseguido, quantos males ele sofreu, até dos seus próprios filhos, perseguição, quanta coisa ele padeceu. Mas ele sabia, ele podia descansar sabendo que na onisciência divina, na onipotência divina, todas as coisas que lhe sucediam, todas as coisas que lhe acometeram durante a sua vida, na realidade foram escritas e determinadas por um Deus que cuida, por um Deus que sustenta, por um Deus que põe a sua mão e o cerca por detrás e por diante. Tu me cercas, o Senhor estabelece os seus limites em torno do salmista, né? E assim esse entendimento que o salmista tem a respeito dessa onisciência, onipotência e onipresença de Deus, os leva à primeira reação de Davi, que se encontra expressa nos versos 6, 14, 17 e 18. No verso 6 ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. No verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os versos 17 e 18, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria,
sem jamais chegar ao fim. O salmista percebe. E com isso ele se alegra, se regozija na onipresença, onipotência e onisciência de Deus. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de alegria para o salmista. E é assim que ele expressa, através desses 4 versos, o verso 6, 14, 17 e 18. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Essas obras incluem a criação não apenas do salmista, como eu já disse, mas de toda a criação e de cada ser, de cada um de nós aqui neste local. E o salmista ainda contempla no verso 17, expressa dizendo que são preciosos para ele. É incompreensível, é grandioso demais, né? Vai além do entendimento do salmista, mas ele diz que são preciosos para ele. O contemplar sobre estas coisas, o saber que Deus, que é tão grande, infinito, saber que aquele que conhece todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, ele, na realidade, conhece tão íntima e profundamente cada um daqueles que foram criados por ele. Cada um de nós que aqui está, ele conhece íntima e profundamente. E o salmista o expressa dizendo que isso era coisa preciosa para ele. Mais adiante, nos versos 19 a 22, Davi declara sua inimizade para com os homens que não se rendem ao Deus soberano. Ele expressa dizendo: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Por quê? Porque eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. O salmista quer se distanciar daqueles que não têm a mesma visão que ele tem deste Deus que é soberano, desse ser que é onipresente, onisciente, onipotente, mas que na realidade falam mal. Ao contemplar, ao perceber sobre essas coisas, de entender, ainda que parcialmente, estas 3 realidades, esses 3 atributos de Deus, eles na realidade falam mal, eles se rebelam contra Deus. Essa é a atitude natural, essa é a atitude carnal do ser humano. Ao contemplar, ao se deparar diante de Deus como Ele é, na realidade é fugir dele, em primeiro lugar, como fez Adão ao pecar, mas também é falar mal, insidiosamente contra ele, falar da malícia, né? Não perceber a bondade, não perceber os atributos de Deus como algo bom para si ou para a humanidade, mas como algo ruim. E é assim que a gente vê quando as pessoas falam sobre a soberania de Deus. É assim que os ímpios se manifestam neste sentido. Então, o salmista, se a primeira manifestação dele, se primeira reação dele era de louvor e de admiração a um Deus bondoso e gracioso que tem o conhecimento sobre todas as coisas, a segunda reação dele é de se opor, é de ser contra, é de rejeitar aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que não se submetem a esse Deus que é soberano. E por fim, no versos 23 a 24, nós vemos que o desejo do salmista é que Deus o sonde cada vez mais, é que Deus conheça e prove cada vez mais os seus pensamentos, e é que Deus corrija os seus passos e o guie pelos caminhos eternos. Ele não tinha medo de ser sondado por Deus. Ele não tinha medo de ser visto e percebido pelo Deus onisciente. Pelo contrário, ele pedia para que Deus o visse, para que Deus o sondasse, para que Deus o conhecesse profundamente. Porque a atitude do seu coração era de que, ao fazer isso, na realidade ele queria ser conduzido por Deus. Ele queria ser levado pelo caminho eterno, sabendo que o Senhor mesmo
haveria de não apenas sondar, revelar o mal do seu coração, aquilo que estava lhe incomodando no pecado, mas na realidade ele tinha o desejo de abandonar o pecado, deixar para trás e viver e caminhar de conformidade com o propósito e com os planos de Deus e com a vontade de Deus revelada. Ele diz no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, são 3 pedidos que ele faz: que Deus o sonde, que Deus o conheça e que Deus o prove. 3 pedidos terríveis para aqueles que não querem abandonar os seus pecados, que não querem se render diante do Deus soberano. Mas 3 pedidos tranquilos e sinceros para aqueles que querem andar de conformidade com a vontade e com a palavra de Deus. Ele confiava em Deus ao ponto de convidá-lo, né, para que ele sondasse, conhecesse e provasse cada vez mais o próprio salmista, o coração do salmista. E como demonstra também na sua atitude de se submeter à correção e à orientação que vinha de Deus. E guia-me pelo caminho eterno. Em termos de elucidação do Salmo, é mais ou menos isso que o salmista está expressando aqui. Ele estabelece 3 atributos de Deus: a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. E com isso ele se alegra, ele se regozija, ele exalta e ele louva a Deus. E com isso ele aborrece aos ímpios, aborrece aqueles que não querem se submeter a este Deus soberano. Mas, como aplicação dessa realidade, dessas verdades para as nossas vidas, eu diria, primeiro, para aqueles que ainda não se renderam a Cristo, para aqueles que ainda estão em inimizade com Deus, o lógico, corra para Ele através de Cristo, aproxime-se do Senhor, peça a Ele que sonde o seu coração e lhe revele a iniquidade do seu pecado, lhe revele o destino da sua alma, o destino eterno da sua alma. Sabendo que, ainda que você não reconheça como Deus onisciente, Ele tudo sabe. E cada um de nós haveremos de ser julgados não apenas por aquilo que fazemos ou que falamos, mas até mesmo por aquilo que pensamos. É uma visão aterradora, se não for confiando que fomos resgatados, que fomos transformados e que fomos adotados por Deus, que agora já não vê mais a nossa iniquidade, o nosso pecado, mas vê o sangue de Cristo que foi derramado em favor de nós, que pagou a nossa culpa. Então, corra para Ele. Não deixe para amanhã. Não deixe que mais coisas na sua vida sejam motivo de condenação cada vez maior. Não deixe que cada pensamento seu, que Deus conhece, seja mais um motivo de condenação para você. Volte-se para Deus. Corra para Cristo. Busque ao Senhor. Para aqueles que estão vivendo deliberadamente também em pecado, saiba que não há onde você se esconder da face de Deus. Não há nada que você faça em oculto que Deus não conheça. Aquilo que você fez ontem, anteontem, semana passada, você pensa, ninguém sabe, mas Deus sabe. O seu coração, a sua mente, aquilo que tem movido a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de enxergar as coisas, se é de oposição a Deus, você está em inimizade com Deus, você está vivendo em pecado, cuidado. Nosso Deus é fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se arrependa, confesse o seu pecado e abandone. Faça como o salmista fez no seu pedido final, pedindo para que Deus o sonde, para que Deus o conheça e para que Deus o guie pelo caminho eterno.
Não deixe que o pecado seja seu amigo. Como o salmista não deixava, não queria que os pecadores fossem seus amigos. Ele queria se apartar deles. Assim também, que essa seja a atitude daqueles que estão vivendo deliberadamente em pecado, sabendo que nosso Deus sonda, o nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece, e nada lhe é oculto. E que certamente não pode haver paz no coração que está vivendo nesse estado. Então, busque ao Senhor, confesse o seu pecado e siga pelo caminho da paz que Deus fornece, que Deus mesmo dá para aqueles que o temem e o amam. Terceiro, para aqueles que estão enfrentando lutas e adversidades neste momento. Esse salmo é de grande consolo, de grande conforto, de grande esperança, né? Este é o nosso Deus, meus irmãos. Um Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que sabe tudo o que se passa no mais íntimo do nosso coração. As nossas dores, as nossas aflições, as nossas perdas, os nossos clamores, até em silêncio. Cada situação, cada átomo do nosso corpo, Deus conhece, porque foi Ele que nos formou. E em tudo, Ele está cuidando de nós, como o salmista diz. Ele está com a sua mão nos cercando pela frente e por detrás e pondo a sua mão sobre as nossas vidas. Não é fácil, a tribulação não é fácil. Se fosse, não seria tribulação. Nós sabemos que a dor é doída, senão não será dor. Mas podemos confiar e podemos descansar sabendo que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem guardado as nossas vidas, que Deus tem nos dado tudo aquilo que Ele tem proposto para nós. E com certeza, junto com muitas dores, com sofrimentos, também Deus nos concede muitas alegrias. Deus nos dá tranquilidade, Deus nos dá conforto, Deus nos consola em meio às perdas, aos sofrimentos. Coisa que aqueles que não conhecem a Deus não têm, nós temos, nós desfrutamos. Então, como diz o pastor Armando, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa é o nosso Deus. É sabermos quem é o nosso Deus, é sabermos que Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que conhece e sabe tudo a meu respeito. Nada, nada, nada está fora do seu alcance, do seu controle. Tudo está sob o seu cuidado. Cuidado, como disse certa feita o evangelista John Wesley, né? Para que a nossa religião não seja apenas uma bela religião de verão. Foi essa a conclusão que John Wesley chegou quando ele estava atravessando o mar e viu as tormentas e o navio quase a naufragar, e ele viu que os morávios que estavam no mesmo navio com ele estavam se alegrando, cantando, cultuando a Deus, e ele temendo pela sua vida. E aí ele disse, que bela religião de verão é a minha. Quando tudo vai bem, eu estou bem com Deus. Quando alguma coisa me vai mal, eu não tenho esperança, não tenho. Deus não é o meu socorro, Deus não é o meu auxílio, Deus não é a minha salvação. Então, que Deus cuide daqueles que têm passado por tribulação e que possa ajudar cada um a enfrentar e a viver uma religião que seja de inverno, de verão, de outono, né? De cada momento, de todos os momentos da vida. Porque Deus é quem está permitindo que a gente passe por cada uma dessas situações na vida. O mundo hoje em dia busca as coisas diretas, né? Busca a satisfação, busca a alegria, busca fugir das dores, fugir daquilo que é ruim. Não que nós sejamos sádicos ou masoquistas, não, mas nós sabemos que Deus tem um propósito nestas coisas para a nossa vida. E nós não devemos enfrentá-las como o mundo as enfrenta. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde disso. Ainda um tempo desse estava conversando com o irmão, falando como seria que Jó seria tratado nos dias de hoje, né?
dias que a medicina tem avançado tanto, que tantos recursos têm sido descobertos pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pela providência de Deus, e aqui vai um parêntese, que ninguém abra mão ou dispense esses recursos, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, né? Na realidade, pela graça, pela bondade e providência de Deus, muitas coisas têm sido descobertas para aliviar dor, sofrimento e curar também. E nós devemos lançar mão dessas coisas, mas confiando em Deus, sabendo que é Deus quem cuida de nós. E não fugir para estas coisas como naturalmente aqueles que não têm esperança fogem, né? Buscam nessas coisas aquilo que podem não obter, podem não receber. Porque Deus é que sabe o que vai fazer com cada um de nós, né? Duas pessoas tomam o mesmo remédio, um fica curado e o outro não. Jó passou por tantas tribulações, por tantas dores. Deus tinha um propósito para a vida dele. Nos nossos dias, talvez ele tivesse em coma induzido em algum hospital, ou tivesse, sabe lá o que, né? Tomando antidepressivos ou coisa parecida para poder enfrentar aquela situação. Não que essas coisas não tenham seu lugar, claro que tem, né? Enfermidade é enfermidade, mas no caso de Jó não era enfermidade, neste sentido, né? Jó estava sendo provado. Jó estava, como diz o Lloyd Jones, Jó estava no ginásio de Deus. Então, que Deus nos ajude, e a cada um daqueles que tem passado por aflição, por dificuldades, a buscarmos socorro, a buscarmos auxílio, a buscarmos conforto e consolo naquele que pode nos consolar de fato, nos confortar de fato, independente da situação que estejamos vivendo. Seja de enfermidade, seja de saúde, seja de bonança, seja de alegria, seja de falta, seja de tristeza. Mas é Deus quem pode nos confortar, Deus quem pode nos consolar, e que a nossa religião não seja uma religião apenas de verão, como disse John Wesley. E para todos nós, né, de uma maneira geral, sejamos exercitados por Deus e confiemos nele. Confiemos na sua soberania, na sua onisciência, onipresença e onipotência, que através delas, né, Deus possa, de fato, não apenas nos conhecer, mas Ele possa nos guiar e nos sustentar, como diz no verso 5, e também que Ele possa nos conduzir, possa nos fazer compreender que todos os nossos dias foram escritos no livro da nossa vida, pelo próprio Deus que é onisciente, e que nada foge ao seu cuidado, nada foge àquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Como nós lemos ontem, no capítulo 5 de Isaías, a leitura de ontem à noite, nós não lemos o livro sobre a escatologia que estamos lendo, do Anthony Rockman, mas devido à enfermidade do pastor, fizemos a leitura do livro do pastor Lloyd Jones, Uma Nação sob a Ira de Deus, onde ele prega sobre o Isaías capítulo 5. E ontem nós lemos como Deus plantou uma vinha, cuidou, sachou-a, fez tudo o que tinha que fazer e cuidou dela. E é assim que Ele tem feito. E temos a convicção e temos a certeza que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus tem os seus olhos voltados para nós e que essa realidade de entendermos isso, sabermos que Deus nos conhece, não apenas as nossas faltas, mas as nossas necessidades, conhece cada coisa que se passa conosco. E, na realidade, isso possa nos conduzir como salmista ao louvor, à adoração a Deus, e também possa nos fazer aborrecer cada vez mais ao pecado, aquilo que nos mantém distante de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. Sabemos que é isso que faz separação entre nós e Deus. Quando estamos em pecado, não temos comunhão com Ele, não temos paz, não podemos encontrar conforto nem consolo em coisa alguma.
nada vai confortar, nada vai consolar o nosso coração. Como disse Agostinho, né? Na realidade, o vazio do nosso coração, a angústia do nosso coração só pode ser preenchida por Deus, porque ela é do tamanho dele. Nada, coisa nenhuma, vai suprir a necessidade do nosso coração e vai satisfazer o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos estimule, que Deus nos livre de termos medo de sermos sondados e conhecidos por Deus, e que possamos fazer como salmistas, na realidade pedir para Ele: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez.